Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, estamos sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde, como você sabe, nos acompanha, não é sempre uma tradição da discussão política e dos debates aprofundados dos temas e dos assuntos que formam aqui a pauta da cidade, da região metropolitana, sempre o debate da educação, do meio ambiente, da saúde, do transporte, da segurança pública, da economia, das finanças públicas, tão difíceis, né, tão complexas no Brasil que apresenta uma dificuldade enorme para retomar o seu bom nível de crescimento e agora mais ainda atrapalhado por essa confusão que vive o mercado internacional, né? E claro, sempre espaço importante para a gente debater e discutir também os temas de interesse nacional que vão aí se multiplicando. Ontem a gente acabou não tendo a oportunidade de debater aqui com o prefeito, mas aquela invasão da Polícia Federal no Senado da República, no gabinete da liderança do governo, né, do senador Fernando Coelho, né, do PMDB, do MDB de Pernambuco, foi algo enigmático, né, vamos dizer assim, né? O que poderia ter ali no computador, nos registros, né, na liderança do governo no Senado em relação às acusações que existem contra ele lá atrás, de quando foi ministro de infraestrutura do governo da presidente Dilma. Então, não sei, tem muita coisa importante para a gente discutir, debater aqui, vamos falar muito sobre Previdência, né? Agora a reforma está avançando no Senado da República, acho que estados e municípios finalmente vão ser incluídos, se isso é bom, se isso é ruim, eu não sei. Quem está com a gente é que pode nos dizer. E com muito prazer a gente recebe aqui o especialista no tema, Dr. Sérgio Pardal, advogado da área previdenciária, que vai colaborar com a gente nesta edição. Prazer revê-lo, Pardal, tudo bem? Ora, é sempre um prazer estar aqui com você. Obrigado ao Pardal e com a gente também o Fernando Chagas, cientista político, um especialista em finanças públicas, mais uma vez colaborando com a gente. Tudo bem aí, Chagas? Tudo bem, olá amigos, um abraço a todos, em especial aos telespectadores. Rapidamente falar da taxa básica de juros, a Selic. Inimaginavelmente caiu para o mais baixo patamar da história, podemos dizer da nossa república, viu? Apesar que a série histórica começou na realidade na década de 90, mas é a mais baixa taxa de juros. É importante, caiu para 5,5, vai cair para 5 e no fim do ano, em dezembro, deve cair para 4,75. É realmente um fato histórico. Mas temos que realçar os motivos que levaram a isso. Primeiro, o baixo consumo da população brasileira. O baixo consumo da população brasileira, logicamente, levou à queda da inflação. Levando à queda da inflação, baixa taxa de juros. A ociosidade da indústria. A indústria está produzindo muito menos daquilo que ela pode produzir, de novo, por falta de consumo. E o outro problema também é o problema internacional. O mundo vai entrar numa desaceleração e todos os países estão baixando a taxa de juros, alguns até com juros negativos. Caso de alguns países da Europa, a Alemanha e o Japão. O que é juros negativos? Você coloca o dinheiro para receber menos do que você colocou, mas isso é o mundo atual. Agora, por que nós estamos nessa situação positiva de um lado? Inflação baixa, taxa de juros baixa. Do outro lado, por que nós estamos nessa ociosidade da indústria e a falta de consumo? O governo federal que disse que ia recuperar a economia em um ano, inclusive acabar com a dívida pública do Brasil em um ano, o Brasil não se desenvolve. E se não desenvolve, não tem crescimento, não tem emprego e nós estamos numa situação muito difícil e que a solução seria a reforma da Previdência. O próprio Paulo Guedes já disse que não é suficiente. Agora vem a reforma tributária. E a reforma tributária, o que ele pensa fazer? Recriar a CPMF. Caiu o Marco Sintra, mas ele ainda está na memória, ele ainda está no seu pensamento em colocar a CPMF. Com o CPMF, aí que o Brasil não cresce mesmo. Ao contrário, volta a inflação e volta o aumento de todos os custos do Brasil. Eu acho assim, você não é do ramo, não se meta onde você não conhece, né? Se você é dermatologista, não se meta a tratar o coração de nenhum amigo, de nenhum parente, que a chance de você fazer uma besteira e levar o cara a óbito é gigantesca. Então, me parece que se trata de algo correlato aí do que eu estou falando em relação ao ministro
super-ministro, né, da economia. Né? Aliás, o super já foi para o espaço há muito tempo. Dos dois, né? Dos dois, né? Dos dois. Mas um ainda se impõe pela popularidade, né? Não, mas rapidamente... O Moro se impõe pela popularidade ainda, né? Vai cair também. Porque... vai. Agora, rapidamente, Marcos. A popularidade ou ele? Os dois. Os dois. A história é história, né? A história mais hora, menos hora aparece. Agora, a CPMF, Pardal, mata o paciente, mata o Brasil. É isso que eu digo. Veja, a recessão está matando o Brasil. E essa reforma previdenciária, por exemplo, é uma reforma recessiva. Veja, a única coisa efetiva que garante seguro social, sabe o que é? É emprego formal, rapaz, contrato de trabalho formal, emprego na carteira, prestação de serviço, essas coisinhas assim. É isso que efetivamente segura o seguro social. Emprego, nós estamos furando aqui o Marcos. Mas o emprego abaixo de 10%, ele não volta antes de 2026. Não volta. Não, e com essa recessão que ele aplica na reforma trabalhista e na reforma previdenciária, pior ainda. Rapaz, sabe o que ele está trabalhando? Ele trabalha mesmo com a informalidade total. Total, isso mesmo. Eu fiz um texto outro dia na minha coluna falando o seguinte, a diferença entre empreendedorismo e o contapropismo. Conhece o contapropismo? Cada um por conta própria, né? Se vira por conta própria que é o que está acontecendo. Claro. Marcos Santana, lá na ponta, atento aí às redes sociais, às transmissões nossas do ponto de vista e a sua participação, que é sempre muito importante conosco aqui. Tudo bem aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Edgar, você citou a ação da Polícia Federal ontem para investigar o senador Fernando Bezerra Coelho, que era ministro da Integração Nacional. Na época ele era do PSB, do governo da petista Dilma Rousseff, e agora ele é líder do governo do PSL, num governo que dizia que ia romper com o sistema, mudar tudo que está aí. E você vê aí que a farinha e o saco continuam os mesmos, né? Infelizmente é verdade. Eu falei infraestrutura, né? Era de integração nacional. Integração nacional. Eu falei infraestrutura, integração. Na verdade ele era ministro de integração nacional, mas não era senador, né? Não, acho que era deputado, não era senador, né? não era deputado e era ministro pelo PSB. Pelo PSB. E agora é do MDB, líder do governo do PSL. Parecido, né? PSB com o PSL. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão ou então por e-mail. contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está na reprise, sempre o nosso mantra, o programa é ao vivo, acaba às 2h30 da tarde, até a reprise começar às 8 da noite. Hoje é sexta-feira, mas há muito tempo que não tem mais essa folguinha, né? Antigamente, quinta-feira era o dia limite, o deadline, né, de Brasília. Hoje, sábado, domingo, feriado, segunda, sexta, o dia que for, coisas incríveis, né, que até Deus duvida, podem acontecer, né? Bom, ô Pardal, o que você achou dessa operação aí para a gente arrematar esse assunto, depois ficar nos outros dois blocos mais focado aí na questão de emprego, de desenvolvimento e propriamente dito de reforma da Previdência, né? Foi um aviso aí do superministro Moro, como é que você vê isso? Não, eu acho que em primeiro lugar existe uma divisão muito grande na Polícia Federal que vai dar resultados. Vai dar resultados, bons ou maus, ninguém vai poder prever o que será, mas vai dar resultados. Porque, veja, a interferência que ele está fazendo é o desvio efetivo do fato. O que nós temos? Nós temos um caminho democrático que vinha acontecendo e que, olha, você pode ser a favor ou contra o governo Lula e o governo Dilma, mas do ponto de vista democrático, era o maior avanço que podia ter, inclusive na nomeação da Polícia Federal, do Ministério Público. Era um trabalho bastante razoável, né? Tanto que apanharam do Supremo Tribunal Federal exatamente não tentando ter apaniguados, como se diz hoje. Bom, o que acontece nesse exato momento? Começa uma interferência absurda quando o presidente da República fica dizendo que manda, desmanda e acabou. E aí lá na operação aparece o filhinho dele com a arma na cintura para mostrar por que ele manda. Né? O cara diz que democracia é ruim. Bom, evidentemente, a Polícia Federal tem uma parcela enorme dela com muita dignidade. Gente que está formado lá dentro, a grande massa de bacharéis em direito que entendem perfeitamente o que estão fazendo, qual é a sua função constitucional. Veja,
Eu fui preso pela Polícia Federal em 1982, mas eram outros tempos, tá bem? Hoje em dia isso não existe mais. Regime militar ainda, né? Regime militar, evidente. Fomos presos no Congresso do Partido Comunista Brasileiro. Que ainda não era legalizado. Não, era absolutamente ilegal, clandestino. Quer dizer, não era tão clandestino assim, tanto que a gente foi preso fácil. Não era tão clandestino. Todo mundo sabia. Arma na mão e tudo? Nenhuma, né? A arma da gente era a caneta. Não, vocês não, mas os policiais foram armados? Não? Foram armados, claro. O partido era clandestino, assim, uma placa na frente. Eu estava montando o restaurante do pessoal dos congressistas, quando abriu a porta de incêndio, entraram 4 caras com metralhadora na mão, berrando. Esteja preso. Não, e aí eu falei, uau, é um assalto. Ele falou, não, é polícia. Eu falei, ufa. Na época tinha uns paramilitares jogando bomba na banca e tal. Veja, o que a Polícia Federal foi fazer dessa vez? Mostrar jogo. Foi mostrar jogo. Vou dizer, meu amigo, tu é líder desse governo, mas nós temos um caso contigo antigo e, por um acaso, algum maluco aí inventou que no seu computador tem alguma coisa. Juiz, posso ir? O juiz disse, pode. Pronto, acabou. Então, essas coisas, por um lado, são muito, muito amedrontadoras, porque não se pode extrapolar o legal. Esse que é o problema, né? Tem os dois lados, é de tudo um pouco. Até estava conversando com o Botorão antes de tudo um pouco. Há indícios fortes, Porém, não é motivo para a Polícia Federal e lá o que é a seletividade, né? Não, a seletividade, mais uma vez. Claro. Não, e o que ia ter ali? Para que fazer a cena toda? E ele não era senador na época ele não era senador. Não. Sim, você acha que no computador do gabinete dele ele tem algo comprometedor? Não, e contra a manifestação do Ministério Público. Essa divisão que você falou da Polícia Federal. Sim. E aí eu também vejo um pouco, não muito, para não dizer que ele é radical. O Sérgio Moro, ele quer dar o recado para o Senado, por causa da Lava Toga e da Vaza Jato. Vaza Jato e também a lei, o pacote anticorrupção. Ele também quer dar o recado. Só que aí ele pegou no Bolsonaro. O Bolsonaro hoje, para fazer o seu filho, Eduardo Bolsonaro, embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele depende do Bezerra. Então, é de tudo um pouco. Mas eu acho que o Moro não está com essa bola toda, não. Não está. Eu acho que ele, inclusive, não tem o comando interno dele. Não tem. Por isso que eu não acho que ele teve a capacidade de convencer a PF a fazer o ato. Acho que tem coisa interna da PF acontecendo. Também. E acho que o Moro, mais hora, menos hora, cai, viu? Mas ele deu ok, deu, lógico. Claro. Deu encaminhamento. Falei, se ele tivesse amedrontado, mas ele deu ok a tantas coisas. Né? Ele deu ok até tirar a direção dele. Se ele tivesse amedrontado com o cargo, com possibilidade de ser canetado pelo presidente, enfim. Acho que quando vem uma pesquisa como veio dessas, aí, Datafolha, Ibope, assim, que o coloca com mais do dobro de aprovação popular do presidente da República, ele vai falar, escuta, o cara vai me tirar daqui, mas nós dissemos isso aqui. Em dezembro do ano passado, nós dissemos isso aqui. Bolsonaro, ao nomear Sérgio Moro, corre um risco seríssimo, né, de colocar no ministério um cidadão que ele jamais poderá demitir, canetar ou exonerar. E na hora que exonerar, ele vai rachar a própria base. Porque o Moro, ele traz esse pessoal da extrema-direita, como o Bolsonaro, eles estão disputando. E na hora que o Moro sair, ele vai ganhar vida própria. E o Bolsonaro, que as pesquisas já mostram que está caindo, vai cair mais ainda, porque muita gente é Moro. Da extrema-direita mesmo. Olha, muita gente é Moro e não é Bolsonaro. E ainda, viu, existe um comentário que, olha só, que o governador João Dória, que desde 1º de janeiro já é candidato a presidente da República em 2022, já assinou a possibilidade de aceitar o Sérgio Moro no seu secretariado. Claro. Porque, na verdade... Não, ele falou publicamente. Isso ele já afirmou e reafirmou. Se não tiver no ministério, é meu secretário. E, na verdade, ele faz o secretariado dele é um ministério já, mas Henrique Meirelles, seria Sérgio Moro. E essa ação da Polícia Federal, eu vejo claramente uma tentativa da corporação em si de emparedar o próprio governo, né? De intimidar o próprio governo, inclusive deixar o Sérgio Moro como um refém ali no meio do tiroteio, né? Porque se ele não foi completamente a revelia dele essa operação, eu acho de todo modo, ela ocorreria ainda assim, mesmo que ele desautorizasse, né? Mas ele teve uma vitória ao manter o atual... Porque a corporação sinaliza que é muito mais forte que ele desautoriza e o presidente em si. Ele teve uma vitória, ele não autoriza nada. Mas ele não desautoriza também, ele não mexe nessa coisa, ele não tem como. Ele poderia ser ouvido. Ele tem autonomia. Ele poderia ser ouvido, ele poderia ter opinião. Agora,
Eu acho que as coisas estão um pouquinho menores em relação ao Moro. Por quê? Porque a história não se nega. A história, mais hora menos hora, vai aparecer inteira, vai aparecer com clareza. E vamos e venhamos, hein? Você pega a relação processual do rapaz, é um péssimo juiz. É um péssimo juiz. Ele não é péssimo juiz meramente no processo Lula, não. Ele é um péssimo juiz. Péssimo. Eu acho assim, Pardal, em relação a esses vazamentos aí do Intercept, enfim, por mais que apareçam coisas que eram absolutamente indevidas, né, entre o Sérgio Moro e o pessoal da Lava Jato, os procuradores, especialmente o Dallagnol, como o resultado foi a prisão do Lula e a derrota do PT, quanto mais isso vaza, mais o Sérgio Moro cresce em relação àquele eleitorado que não queria o PT, que odeia o Lula, que detesta o PT. Aqueles 20%. E cresce mais. Sabe por quê que ele cresce mais? Porque ele não tem a obrigação que tem o presidente. O presidente tem a obrigação com a Polícia Federal, com a economia do país, com a saúde, com o meio ambiente, com isso, com mais aquilo, com a política internacional, enfim, e a economia não anda, não avança, ele cai. O Moro tinha obrigações com uma coisa chamada lei. Entendeu? Mas esse pessoal não quer saber de lei. Mas não é esse pessoal. Entenda uma coisa. Quando começam os vazamentos, ele não para aí. O que vai acontecer de verdade é que cada vez mais se abre a história processual, inclusive, e ele vai acabar queimado. E aí não é queimado na massa. Entre os dele. Ele pode estar queimado. Isso cresce, Boturão, isso não fica restrito. Pardal, ele pode estar queimado nos operadores do direito, no meio jurídico, mas tem aquele 15%, que eu acho que vão restar 15%. Mas não elege, né? Não. Então, essa é a grande questão. Não elege. E eu acho, inclusive, que mais hora menos hora, o Bolsonaro, sem papas na língua, vai atropelá-lo. Vai. Não manda ele embora? Não manda. Mas menospreza o cara. Vai mandar embora. O cara vai sair, trocar o lugar e dizer, vai fazer troca-troca com o Salles. Pelo amor de Deus. Não, é humilhante ali. Humilhante. Mas eu acho que aí é o que eu acho que tem o dedo dele também. Não é que ele tenha tomado a iniciativa de mandar a Polícia Federal no Senado. Não, mas ele, no mínimo, chegou induziu. Na mão dele. Chegou Pode na mão ser, dele aquilo, pode isso. O que você acha? Então, não sei o quê. Está com a gente ou não está com a gente? Eu falo, estou com vocês. Pau na máquina. Isso é provável. Vamos para cima do... Se for lhe perguntado, isso é muito provável. Com certeza. Eu acho que foi uma resposta dele, inclusive é isso. Induziu. Agora, por exemplo, a ida dele ao STF já nem se fala mais. Acabou a brincadeira, né? Eu acho que acabou a brincadeira. Não, no meio jurídico... O que eu acho pior ainda, porque ele dentro do governo, ele pode tentar se viabilizar uma candidatura futura. Vai ficar ali como uma pedra no sapato do presidente o tempo todo. Mas a popularidade dele continua. Foi ele que prendeu o Lula, foi ele que acabou com o PT, foi ele que bateu de frente com a corrupção da esquerda e tal, não sei o quê. Porque você tem a esquerda e você tem o outro lado, que não suportam o Lula, que odeiam o PT, essa coisa toda. Infelizmente... O Brasil ficou essa coisa, nós contra eles. Mas não é tão grande assim. Agora, o que eu vejo... Essa polarização... Você acha que não é tão grande? Não é. Essa polarização, veja, em primeiro lugar, ela depende profundamente da ignorância. Vamos e venhamos. Profundamente. É a ignorância que carrega isso. Do mesmo jeito que o anticomunismo fazia quando ilegalizaram em 48 o PCB. Então, sabe, é a mesma relação que tem. O pessoal não diz que o PT... Tem gente louca que fala que o PT é comunista. O PT, o Partido Comunista. Nunca foi. Não, mas veja, isso é fácil. Você arrumou com o sistema, isso é fácil de confundir. Poder isso é fácil de confundir. O que não dá para confundir é achar que isso é duradouro. Não é duradouro. Mas eu não vejo... Essa eleição municipal, fundamental. Do ano que vem, por exemplo, vai mostrar no país inteiro, em especial Norte e Nordeste, qual é o valor efetivo desse desgoverno que nós temos hoje. Principalmente pela inabilidade, do presidente da República, que nós dissemos aqui, desde janeiro, quando ele tomou posse. Condição número 0 do presidente da República. Pacificação. É um psicopata. Pacificação. Não vai pacificar nada. Pacificação. Primeira coisa que o presidente tinha que fazer. E segunda coisa, segundo ponto, a partir dessa pacificação, fazer de tudo para que a economia não piorasse em relação ao que o ministro Meirelles e o governo Temer deixaram. E vai piorar. Porque ele não pode reclamar do PT. Dizer que o PT, que o PT... Ele herdou o governo Temer. Do Temer. E herdou o Ministério que agora é Economia, juntou Planejamento, Fazenda e tal.
do Meirelles. Ele não herdou dos governos como é que chama? Do Guido Mantega, nem do Palocci, do Meirelles com todas as Bernardo. dificuldades e burrices que aconteceram, inclusive desonerações e outras... sabe, E que está pesando agora. Claro. Agora, com tudo isso, o governo Temer, o governo da Dilma, cresceram nos últimos 3 anos 1,1. O governo do Bolsonaro, que deveria melhorar, porque o Brasil já estava começando lentamente a sair da estagnação, não da recessão, vai crescer 0,8. Esse 0,8 não é culpa, eu não vou dizer do Temer, esse 0,8 não é culpa do Temer, não. É culpa dos erros políticos, mais políticos do que princípio de econômicos. governo estúpido, né? É um desgoverno. Veja, nós estamos isolados mundialmente isolados. Somos hoje objeto de piada. Em toda a relação política do mundo, fazem piadinha sobre o Brasil. Pelo amor de Deus, aonde esse cara vai chegar? Não, e o meu medo agora é ele ir na ONU, né? Ele diz que vai na ONU. Vamos ver o discurso dele na ONU. Porque só... Não, mandou o ministro do Meio Ambiente na frente, né? Para conversar lá com representantes ambientalistas, né? E pessoal de organizações que lidam com essa área importante, enfim, já para tentar fazer um caminho, né, que a coisa não é nada Feio disso. se começar a levantar a gente e sair quando ele fala, né? Isso eu acho que isso é um risco. Vamos para o intervalo, já a gente retoma a sequência do ponto de vista em instantes. De volta à sequência do ponto de vista, aqui com o Dr. Sérgio Pardal, advogado da área previdenciária, o Fernando Chagas, Marco Santana, atento às redes sociais. E a pergunta que não quer calar, né? Afinal, estamos aí com 9 meses de governo, nenhuma reforma foi aprovada, passou na Câmara, a reforma da Previdência, mas está no Senado ainda, né? Não há reforma efetivamente aprovada. Vamos para o mês de outubro, hoje é dia 20, não é já? Sexta-feira 20, 27, mais uma semana, não será aprovada, vamos entrar pelo mês de outubro. E tem aquela discussão de estados e municípios, enfim, que na opinião geral é que não tem cabimento estados e municípios não terem entrado na Câmara. Você acompanha o Pardal ou tem outra visão aí? Não, vamos só entender uma coisa logo de cara. Primeiro, estados e municípios estão dentro da reforma, estando dentro ou não estando dentro formalmente, tá bom? Porque ninguém vai fazer diferente. Não existe diferença alguma. O Brasil é um estado unitário, não é federação porcaria nenhuma, e a relação do que vale para todo mundo vai valer de qualquer jeito. Mais hora, menos hora. Tudo bem? Tudo bem. Tanto que, por exemplo, o servidor público federal que entra hoje já não tem o seu benefício superior ao do INSS, já tem que entrar na Previdência Complementar. O do Estado e município ainda não, porque não lhe foi dada ainda a Previdência Complementar. Assim que lhe for dada, fica igual. Tudo bem? Bacana. O que está acontecendo? Chega no Senado algo que já foi mexido no Congresso, na Câmara Federal, né? O nosso amigo Samuca, lá de registro, fez algum trabalhinho lá. Sobrou um saco de maldades enorme, que eu canso de comentar. As maldades principais estão nos cálculos. Mas isso a gente pode até conversar. Agora, o que acontece nesse momento? Para o Senado não mandar de volta para a Câmara dos Deputados... Que vai perder mais tempo? É preciso que não tenha mudança no texto. Subtração pode, mudança não. Na subtração, inclusive, tinha coisa que eu estava berrando que nem louco, né? Havia lá uma norma que permitia que a pensão por morte fosse inferior a um salário mínimo. Pô, eu berrei que isso é vergonha até no mundo submarino, é vergonhoso. E é o sonho isso. do Paulo Guedes, né? Claro, e aí tiraram, ufa, esse pedaço subtraíram, né? É a supressiva, a emenda supressiva que eles estão trabalhando. Bom, acontece que algumas coisas ainda estão pendentes, como, por exemplo, os estados e municípios participaram ou não. Só uma coisinha, para todo mundo entender. Estados e municípios foram colocados para fora porque achava o Samuel e o governo que iam com isso convencer governadores e prefeitos a apertar os deputados para aprovar a reforma como eles queriam. Mas não tem mais essa ascendência hoje em dia. E depois não podia ser assim. A coisa não estala o dedo e 5.000 municípios vão fervilhar das minhas ideias. Pô, para com isso. Não deu certo e acabaram ficando de fora. O que eles vão fazer? Eles querem devolver, já com tudo definido para promulgação, a emenda número 6, a PEC 006, e fizeram uma PEC paralela. Acontece que na PEC paralela, muito debate pode acontecer. Só para alertar o telespectador, imagine você que um débilzinho mental pode tentar colocar de volta o sistema de capitalização. Aquela estupidez chilena, pinochetista. O Paulo Guedes ainda tem essa ideia. É um doido, o Paulo Guedes tem 2 fixações, CPMF e a capitalização.
São os dois neurônios dele. São os dois. Um neurônio pensa nisso, o outro naquilo. Acabou. Quando a PEC paralela voltar para a Câmara, ele ainda vai insistir nisso. Aí tem que apanhar que nem cachorro sem dono. Veja, o que está acontecendo? Na PEC paralela tem coisas importantes. Por exemplo, a aposentadoria por idade exige hoje a carência de 15 anos, é o mínimo de contribuição. Homem se aposenta com 65, mulher com 60, 15 anos de contribuição no mínimo. Eles queriam aumentar para 20. Um amigo nosso, economista, fez um cálculo. 15 anos de contribuição no mínimo e aí recebe o mínimo. Não, mínimo, recebe ou a média ou o mínimo, depende da média que você faz. A média é de 1994 até o fim. Menos que o salário mínimo, não. Claro que não. Menos que o mínimo não pode ser. Correu o risco aí, como você falou, mas... O que eles queriam fazer? Eles queriam aumentar para 20 anos a carência. Veja, o cara fez um cálculo bacana. Pegou todos os aposentados por idade que existem hoje e viu que mais de 70% não estariam aposentados se ao invés de 15 fosse 20 anos o mínimo. Ou seja, mais de 70% completaram 15 anos de contribuição, mas não alcançariam 20. É muita sacanagem, é muita miséria que eles querem crescer. Bom, isso foi retirado. Por outro lado, não, isso não foi retirado. Isso na PEC, na sede da Câmara... Voltou a 15. Reduziu para 15 para as mulheres, não para os homens. Para os homens, isso. Então, na PEC paralela, ele está encaixando reduzir para os homens também para 15 anos. Então, a PEC paralela tem Então, lá... na Câmara passou 20. Passou 20 para o homem, 20 para a mulher, é que eles 15. Se renderam, reduziram para 15 20 de contribuição mais 20 de contribuição mais 65 de idade. Para a mulher passou 62 por idade, Isso, hein? Essa é outra história. Pode reduzir para 60. Que eu não acreditei que Não, ia passar, mas eu esperava para 60. Agora tem... Eu esperava que ia reduzir. Eu achei que era bode na sala os 2 anos. Eu também. Mas não foi. Passou. Agora tem outro lado. Se não passar a CPMF e também não passar a queda do salário mínimo, né? Nenhum benefício ser menor. Queda do salário mínimo, que é o congelamento, você fala? O congelamento. Ele já propôs. Ele tem 2 neurônios, não sei se tem 2 neurônios, ele já propôs que vai congelar o salário mínimo por 2 anos. E primeiro ele propôs congelar o salário mínimo por tempo indeterminado, agora por 2 anos, e não ter aumento para funcionário público. Eu sou servidor público. Se servidor público federal, que tem uma força danada, ficar 2 anos com seu salário congelado, a máquina não anda. Eu acho que ele quer greve geral. Ele quer greve geral. Para tentar um golpe. Veja, não tinha o pensado golpe nisso. no golpe. Não tinha porque vivemos um golpe, isso não tem como negar. Agora, veja, ainda em relação ao que está em discussão hoje, até anteontem, não, até semana passada, para falar melhor, não tinha visto ainda a Carta Capital da semana passada com matéria de capa mostrando o engodo que é o cálculo que eles apresentaram para defender essa reforma. Veja, eu já tinha discutido isso bastante. Quando aquele deputado, como chama? Esse menino de São Vicente... É o Bozella? Isso, quando o Bozella esteve conosco lá no Conselho Sindical, ele falou que no dia seguinte ele estaria com o tal do Paulo Guedes para conversar. Eu disse, olha, estou à sua disposição também. Ele falou, como? Eu falei, se você quiser sentar eu e o Paulo Guedes para discutir essa matéria, garanto para você que a proposta dele é indefensável. E é indefensável. Bom, o que já passou... Até um certo momento eu pensei que não ia ter retorno. Acontece que se houver um bochicho razoável e o governo tiver com dificuldades no Senado, pode ser que o Senado mude alguma coisa. Se mudar uma vírgula, meu amigo, vai voltar para a Câmara Federal e aí você pode esquecer. Apesar de todo esse problema que está vendo no Senado, eu acredito até que o líder do governo caia, porque senão vai ficar incoerente, né, Marcos? Exatamente. Eu combati a corrupção e o meu líder do governo está sendo acusado de corrupção. Se cair... Aí a coisa pode se complicar, porque ele que está amarrando tudo, inclusive a nomeação do Eduardo Bolsonaro para embaixador. Mas vai fazer aquela que o Tancredo ensinou, né? E o que é mais importante? Eu confiava nele, achei que ele devia ficar até, para ter mais uma coisa, mas ele não quis, aí fez questão absurda de entregar o cargo. O que interessa mais ao Bolsonaro? Veja, não, o que interessa Bolsonaro, mais o filho. Ou seja, a reforma pode ir para as cucuias. Não, se tiver que pesar o Eduardo Bolsonaro... Ou a reforma da Previdência... Ele prefere o Eduardo Bolsonaro. Mas ele perde o Paulo Guedes, né? Eu acho. Ele perde o Paulo Guedes, né? Que também não é Agora, coisa. as propostas do Paulo Guedes não são equivocadas só na área previdenciária. Na área tributária, então, a intenção dele em instituir... Vamos chamar de CPMF, né? Vamos falar sobre o IF, né? Sobre imposto sobre transações financeiras. Não vamos falar isso.
É o pior tributo que existe, porque ele vai encarecer toda a cadeia produtiva. Claro. Quem vai ser prejudicada vai ser a classe média. E assalariados. E tem um dado importante. Se você, telespectador, fizer uma movimentação financeira com 0,4, isso equivale a 175% de inflação. Você vai ter, se você movimentar uma vez por dia 0,4, quando chegar no fim do ano, você vai ter uma perda no seu rendimento não, na sua renda. No valor. De 175% de inflação. Nós vamos voltar do ano? No final do ano. É uma inflação. Equivale. Você movimentar 0,4 uma vez por dia. É porque é movimentação, né? É movimentação. Você paga uma conta e paga, né? E paga. E quando você... Isso. No fim do ano, nós vamos voltar várias vezes, de 80. Se lembra da década de 80, que nós tínhamos uma inflação anual de 175%? Equivale. Às vezes até maior do que isso. Até não, mas... 800% nós chegamos a 84%. Então, imagina, se você mexer na sua conta ou pagar qualquer coisa uma vez por dia, que não vai pagar uma vez por dia, você vai fazer várias transações financeiras durante o dia. No fim do ano, é a mesma coisa que você tivesse corroído, a inflação tivesse corroído o seu bolso em 175%. Olha a situação. Fora que construção civil, indústria, olha o Paulo Guedes, construção civil, indústria, escolas, saúde, tudo vai ser tributado muito mais do que atualmente. Sabe quem vai desonerar? O mercado financeiro. Isso. Que é a ideia do cara, né? Ele só vê o bolso dele. Essa posição do Paulo Guedes em relação à CPMF prova mais uma vez que ele desconhece completamente como funciona a gestão pública, né? Porque ele acha que, por exemplo, o Brasil não tem a menor importância a relação comercial com o Mercosul. Ele não sabe, ele acha que o orçamento da União é como se fosse um orçamento de uma padaria ou da casa dele, né? Ele acha, por exemplo, também que um programa de privatização, que na verdade que ele quer uma verdadeira Black Friday, se faz do dia para a noite. O entreguismo, né? Ele não sabe, não tem a menor noção de nada, né? Ele não sabe lidar com as corporações internas do governo, Receita Federal, Banco Central, a própria Polícia Federal, os outros ministérios, né? Então, o problema é que ele está num cargo-chave estratégico para o país, né? Porque, como o Butrão observa muito bem em vários programas, que o principal ministro de um governo é o ministro da economia. Claro. Né? Lógico que é. É quem define. Às vezes até mais importante, né? A grosso modo, né? A rigor, até mais importante que o próprio presidente, porque ele que vai dizer o caminho. O presidente vai bater o martelo não, mas quem vai indicar o caminho é o ministro da Economia, né? E ele, cada dia que passa, se mostra claramente que ele é completamente despreparado para esse cargo. Ele só procura, na verdade, o campo financeiro, que é da onde ele vem, é o que ele faz. E ele não tem um plano econômico para o Brasil. Nós estamos em 8 meses, já vamos para o 9º. Qual era o plano dele? A CPMF. A CPMF por quê? Porque nós temos um rombo anual de 150 bilhões. 140 bilhões, desculpe. A CPMF fatura 150 bilhões. Então ele cobriria esse rombo. Como o Bolsonaro provisoriamente tirou a CPMF, ele não sabe o que fazer. Tanto é que ele vai retardar a reforma tributária dele porque ele não sabe o que fazer. E porque é papo mesmo, isso é papo, dizer que ele vai desonerar a folha de pagamento dos trabalhadores para criar CPMF, aí também não corresponde à realidade, para não dizer que é mentira. Não, mas... A folha... É mais uma violência contra o seguro social. Reduzir de 20% para 15% para poder ter um desvio maior do dinheiro que usa. Não, para você fazer isso, você tem que arrumar um tributo de 300 bilhões. A CPMF com 0,4 só dá 150 bilhões. Então, tu vai ter que fazer uma alíquota de 0,8. Não é verdade. Ele vai querer a CPMF e manter também a folha de pagamento. Ele quer esses 140 bilhões, esses 150 bilhões para cobrir o rombo. Como ele sabe que não vai cobrir o rombo, que ele disse que ia acabar a dívida pública em 1 ano, ele agora não sabe o que fazer. Simplesmente nós não temos uma direção. Nós estamos com saudade, morrendo de saudade do Malan, morrendo de saudade do Meirelles, morrendo de saudade do Antônio Palocci. É duro falar do Palocci, porque, pelo que o Palocci fez, né? O dinheiro que ele roubou, né? Que ele desviou, ele acusa o Lula, acusa a Dilma, entendeu? É uma situação difícil, mas o Palocci
pelo menos tinha uma linha, né, de conduta que era mais ou menos próxima dos tucanos, né? Conversava bem. Não havia um diferencial. Serra, José Serra. Era um pouco né? mais, um pouco menos neoliberal. Agora, só uma Gustavo coisa. Franco, né, que foi o mentor Com relação à reforma da URV, entendeu? Com Acho que relação à essa turma reforma tinha que hoje. voltar, pô. Tão Todos velhinho, eles. Tão velhinhos já. Ah, nem Portugal, tanto, pô, imagina, nem tá tanto, tudo pô. velhinho. Olha, na O reforma... Guedes tem mais de 70. É verdade. Na reforma que nós temos hoje colocada, tem duas coisas que são importantes, que é importante para o telespectador. Primeiro, evidente, o Senado dividiu em duas frentes, vai trabalhar para aprovar, para promulgar a PEC 006 como está e vai discutir na PEC paralelo o que for possível, tá? Isso está definido. A questão do trabalhador, de verdade, é a regra de transição. Esse é que é o bicho que pega. Vejam, a PEC 006... A partir de que a reforma esteja aprovada, definitivamente. Isso, esse é o problema. Olha, lembra sempre de uma coisa, você tem um universo de segurados, tudo bem? Divida o universo de segurados em 3 grupos. O grupo daqueles que já têm direito. Pode ter requerido, pode não ter requerido, já tem direito. É direito adquirido pleno, não se discute e acabou. Ato jurídico perfeito. Essa molecada que é servidor público, que já está recebendo o abono de permanência... Eu estou livre. Está recebendo o abono de permanência já? Tô. Então, quem está recebendo o abono de permanência porque já tinha direito a se aposentar, não perde, tá bom? Direito adquirido pleno. Quem ingressa no sistema depois que já mudou, não reclama. A regra já estava escrita quando você chegou. Agora, e quem estava e não tinha completado? Depois de 2003. Antigamente, dizia-se que não se podia mudar a regra no meio do jogo. Depois isso mudou, tá bom? Dizem que é só expectativa de direito. Expectativa de direito não vale nada. Tem regra de transição. Só para vocês terem uma ideia, lá no finalzinho da PEC 006 está escrito justamente que as regras de transição da emenda 41 e da emenda 47 são revogadas. Revoga-se as regras de transição. O que dá a regra de transição de importante? Ela dá o direito do servidor público, por exemplo, a aposentar-se pelo último salário com paridade de reajuste. Vamos só para ninguém sair batendo no servidor. Vamos entender muito bem. Até 1998, a aposentadoria do servidor público era, na verdade, a continuação do seu salário. O Guerzoni, lá do Senado, verdade. que era um assessor, dizia, é um salário diferido. Ele disse para você assim, meu amigo, tu trabalha para mim 35 anos bem bacana, que depois você para de trabalhar, eu continuo te pagando. E não culpem o servidor, que não foi o servidor que inventou isso. Era a ideia que se tinha de serviço público. E nós nem contribuímos. Tudo bem. Não, servidor contribuía não para a tem pensão, culpa, contribuía para assistência médica. Assistência médica. Isso. Contribuía para ter pecúlio, contribuía para ter empréstimo se precisasse, Isso. mas não contribuía para a aposentadoria. Mas era a regra. Até 98. Isso. Bom, aí já começa a brincadeira dos regimes próprios, né? Como é que o regime próprio se suporta se ele nasce com um monte de pendengas, porque até 98 não se contribuía. A contribuição começa em 98 e ele tem que pagar quem já tinha direito. Então, a coisa não é tão simples assim. Mas veja, é por aí que os governos querem reformas mudando regra de transição. Falando sério, pessoal, do ponto de vista jurídico, é um absurdo. A regra de transição é uma regra momentânea. Ela nasce naquele momento para valer naquele momento. Como é que depois eu mudo ela mesma? Ela já mudou 2 vezes. Aconteceu em 98, mudou em 2003 e muda de novo agora. Para quem está vinculado... Mas a de 2003 ainda mantém a integridade. Com a regra nova. Com a regra... Aham! Rapidinho, imagina o seguinte... Joãozinho tinha programado sua aposentadoria quando ele completasse 35 anos de contribuição no serviço público sem idade nenhuma. Veio 98 e disse, não é assim. Não é assim. Você, para se aposentar, tem que ter 53 anos, 35 de contribuição e mais 20% do tempo que falta. Aqui não dava certo, né? Ah, não, às vezes dava. Bom, começar com 18, é isso? O cara fez as contas, Entrou com 18? Joãozinho, Eu entrei com 22 e incorporei tudo. difícil. Eu tenho Então, a integridade e a paridade. O Joãozinho fez as contas e viu, no dia que eu faço 53 anos, eu completo exatamente 35 de trabalho com mais os 20% que faltava. Mas isso era em 2004. Então, em 2003, a regra mudou. Isso, a de 2003. E aí, em 2003, fala, Joãozinho, não tem problema, você pode se aposentar sim, mas em vez de ganhar a integralidade do último salário com paridade de reajuste, você vai ganhar 65% da sua média. Opa. Aí não, vieram quebra regras, as pernas. vieram regras de transição
quebrando o galinho, não é? Veio. Quem tiver 20 anos de serviço público pode se aposentar. Pela regra nova, ainda com a paridade. Quem tiver 25 anos, cada ano a mais de contribuição, um ano a menos de idade. Bacana? Agora, o que está colocado são novas regras para que se possa definir. Então, quem entrou até 2003 vai ter que ter. Começa os homens com 56, as mulheres com 51. Tem que ter a idade, tem que ter o tempo e tem que ter a somatória. Idade e tempo. Então, você tem novas regras para que se possa efetivamente atingir a regra que você tinha antes, que era a paridade de reajuste não tinha como simplificar essa confusão toda, não? Eles não querem simplificar, Boturão, sabe por quê? Porque a ideia deles é que menos gente consiga receber o seu salário. A ideia deles é que se possa fazer poupança sobre isso. E aí é que vem a violência principal. Eles estão falando que é uma reforma contra os privilégios, mas não é verdade. Não, os militares vão ter a integralidade e a paridade. Com reajuste ganhado em cima disso aí, você viu, né? Na negociação teve reajuste. Teve. Mas não é só isso. De verdade verdadeira, eles estão batendo em quem mais precisa. Vou dar um exemplo. Eles estão dizendo assim, olha, você não pode mais cumular benefícios, tá bom? Então, a aposentadoria e pensão você não pode cumular. Como é que faz isso? É bem simples, bem simples. O benefício maior que você tem, você pode receber. O menor, você vai fatiá-lo. Até um salário mínimo, você ganha 80%. Até R$2.000, você ganha 60%. Até R$3.000, 40%. Até R$4.000, 20%. E daí para frente, só 10%. Como é que é isso? Quer dizer que... E aí veio a ideia, por exemplo, que felizmente foi retirada, de que o benefício pensão por morte poderia ser menor que o salário mínimo se o pensionista já ganhasse um salário mínimo. Então você imagina, absurdo, né? Joãozinho e Mariazinha, casados há 50 anos, têm 70 anos de idade. Ele aposentou com o salário mínimo, ela também. Joãozinho morreu. Ficou ela com o salário mínimo. Só. Ela com o salário mínimo dela e com 60% do salário mínimo dele, porque não pode ter inteiro. Não, né? 2 salários mínimos é privilégio. Vamos fazer um intervalo, já a gente volta, né? Para continuar essa conversa importante, que, claro, diz respeito ao futuro de todos, né? Se Deus quiser, né? Já. Muito bem, sequência aqui do ponto de vista, em cima da discussão da reforma da Previdência, e o Santana tem uma colocação a fazer aqui ao Pardal e ao Chagas. Isso, aproveitar que o Pardal está aqui, um grande especialista nessa matéria, que sempre que a gente fala de reforma da Previdência, não só nós, mas qualquer debate que se fale de reforma da Previdência, sempre se foca bastante na hora do pagamento do benefício, da aposentadoria, da pensão, mas não se fala, ou se fala muito pouco, sobre as fontes de financiamento da Previdência Social, né? Porque uma das causas desse rombo, dito rombo da Previdência Social, são as ausências as renúncias de pagamento, as desonerações, a falta de cobrança dos devedores, né? Então, até é interessante a gente falar também sobre isso daí, e eu gostaria que o Pardal explicasse se de fato, de acordo com o que a lei prevê, a União realmente recebesse, né, das empresas, dos devedores, as renúncias, a parte que cabe à União, a parte que cabe a empregadores, se aí sim a Previdência não seria viável. Olha, eu diria o seguinte, em primeiro lugar, a Previdência é tripartite. Ou seja, a Previdência brasileira nasce do Seguro Social alemão, lá de 1883, e é tripartite, empregado, empregador e a União. Ou seja, todo mundo deveria contribuir. Em primeiro lugar é isso. Tanto que a Lei Orgânica de 60 mandava pagar 8% cada um, era 24% da folha de pagamento, resolveria o problema. Claro que não é bem assim. Hoje o patrão paga 20%, o empregado paga 8%, 9% ou 11% de acordo com a sua faixa salarial. Agora, tem outras coisas, não é? Evidentemente que na Seguridade Social foi englobado saúde e assistência social. Ora, saúde e assistência não podem estar vinculados à contribuição salarial, à contribuição sobre folha de pagamento. Então, são coisas diferentes. Lembra sempre que o INSS é uma autarquia que já teve uma representação muito grande. Eu gostaria muito que a autarquia tivesse seu orçamento próprio, voltasse a ter os seus fiscais próprios, seus procuradores, sabe? Que a autarquia tivesse efetivamente a vida que já teve, porque isso sim é interessante. Aí eu posso discutir superavitário, deficitário, o que é real, o que não é. Então, a discussão teria que ser de outra forma.
Infelizmente, isto não vai acontecer. Qualquer governo que esteja lá, isso não vai acontecer, porque é pesado, dá trabalho, os caras não gostam muito de ter o dinheiro sempre circulando sob valor certo, para onde vai. Ó, esse dinheiro é só para aquilo lá. Eles não gostam disso, não é? Agora, há coisas que podiam ser modificadas. Vamos dar um exemplo. Não estou nem falando das dívidas, hein? Santana, não estou nem falando das dívidas. Os devedores todo mundo sabe, né? Grandes bancos são devedores. Não estou nem falando das dívidas. Vamos falar da isenção. Isenção, por exemplo, a Santa Casa é isenta de contribuição previdenciária. Olha, não quero falar mal da Santa Casa, muito pelo contrário. Defendo a Santa Casa com unhas e dentes. Defendemos é o primeiro todos. hospital da América Latina. É um hospital de misericórdia mesmo. Maior hospital do litoral paulista. Foi feito para atender todo mundo. Ótimo. Acho que a Santa Casa tem que ter água de graça, luz de graça. Agora, tem empregado, filho? Tem? Então tem que pagar a contribuição previdenciária, pelo amor de Deus. E os hospitais em geral, você fala? Não, são só os filantrópicos. Entidades filantrópicas, as entidades, e as igrejas. Veja, de verdade, eu entendo que qualquer relação de trabalho tem que ter contribuição A previdenciária. imunidade é para impostos. A imunidade Isso, não é para contribuição direta. Direta, porque ele tem empregada. Mas nós estamos apanhando demais com isso. Veja, o Supremo Tribunal Federal estupidamente decidiu que a contribuição previdenciária é um tributo que nem qualquer outro. Sabe qual é a consequência disso? Prescreve em 5 anos, meu amigo. Prescreve em 5 anos. Eu sempre digo, aquele A menino... dívida? Se não pagar, a dívida prescreve em 5 anos. Pode, claro, ele é uma espécie se ele de não tributária. se ele não tiver tirado do empregado e deixado de verter. Isso. Aí é ladrão. Aí é ladrão. roubo, aí é apropriação apropriação Isso, indébita. aí vai para cadeia. Agora, veja, evidentemente que isso é um absurdo. Eu sempre digo, o peão, vamos dizer que é um contapropista, né? Um peão por conta própria, mas ele sempre pagou previdência. Então ele tem 35 anos de carnezinho. Na hora que ele vai aposentar, ele pega a maleta dele com 35 anos de carnezinho e leva lá para se aposentar. Se ele não tiver, se ele não pagou 30, só pagou os últimos 5, ele não aposenta nem a pau, não aposenta de jeito nenhum. Tá bom, aquele outro tinha um emprego na carteira, 35 anos, ele tem direito a aposentar, porque a obrigação contributiva é do patrão. O patrão não pagou nada. O INSS entra com uma ação e cobra os últimos 5 anos. Explica para mim esse negócio. Isso é inexplicável. Então, são erros que foram acontecendo. Agora, a União vai contribuir? Não vai. Está lá, a Lei 8.212, a contribuição da União é porcaria nenhuma, não tem um tostão que a União contribua. Em compensação, saúde e assistência social são obrigações do Tesouro. É o Tesouro que tem que verter dinheiro para isso. Mas acho que a reforma, que eu entendo, deveria separar. A Previdência ficaria aposentadoria e pensão, como Previdência. A saúde e a assistência social iria para o Tesouro Nacional. Mas, rapaz, eu acho que você falou isso para eles, hein? Porque para o servidor público, a reforma faz isso. Para o servidor público, o regime próprio de previdência só paga aposentadorias e pensões. Mesmo aposentadoria por invalidez, mas Isso. só aposentadoria e pensão. A licença saúde, que é o auxílio-doença do servidor público, fica ao encargo do Tesouro, fica a encargo do ente federativo que contrata. Ora, isso é ótimo. Porque aí as contribuições sociais bancariam a Previdência. Mas veja, no sistema privado isso é muito difícil. No sistema privado, o que vai acontecer de verdade é o patrão dar um jeito de mandar embora. Entenda, não há garantia do servidor público. É por isso que a previdência social do trabalhador comum, do trabalhador da iniciativa privada, precisa ter a garantia. Precisa ter o seguro, o auxílio-doença, precisa ter as garantias, não tem jeito. Qual é nessa reforma que nós estamos vivendo aí, né, que nós estamos acompanhando, o momento, a maior dificuldade, o maior risco que corre o trabalhador comum, né? A gente falou muito sobre o servidor, enfim, né? Agora, o trabalhador comum é o maior risco qual que é? Não se aposentar? É isso? Não ter garantia nenhuma, viver sabe Deus do que no final da vida. Olhe, a coisa é bastante complicada. Eu sempre digo, se você tem 65 anos, homem, com 15 de contribuição, você se aposenta com salário mínimo. Se você tem 65 anos, homem ou mulher, não tem contribuição nenhuma, vive na miséria, você também tem direito a um salário mínimo. Ah, é a mesma coisa. Não é. Não é. Não é a mesma coisa 3 vezes. Primeiro lugar, porque o benefício assistencial não paga 13º salário. Segundo lugar, se morrer, não leva a pensão para o dependente. Em terceiro lugar, meu amigo,
Quem vive do benefício para o qual contribuiu tem a autoestima muito maior do que quem vive com o processo assistencial. E sabe o que acontece? Tem muito mais doença, dá muito mais trabalho para a saúde pública. Então é claro que para nós o importante é convencer o trabalhador a estar afiliado ao INSS, ao seu seguro social e poder participar dele. Só que isso só acontece agora, com emprego formal. Mas o INSS, a tendência nos próximos anos, 4, 5 anos, se tudo correr normal, até 2026, o INSS não vai aumentar só a contribuição do trabalhador. Nosso desemprego vai continuar grande. Eu sei. A tendência hoje é você ter trabalhando por conta própria, ou então aquele... Mas não é uma tendência internacional? Não é uma coisa assim? É uma tendência neoliberal, você quer dizer. Não, essa é uma tendência do novo capitalismo que está colocado. Mas aí eu vejo duas coisas, o estrutural, a tecnologia e o conjuntural. O nosso tem o conjuntural. Tira o direito de garantias, essa é a verdade. Tira as garantias que o trabalhador tem que ter para ter uma vida normal. Porque se você pegar no Brasil... Isso é mundial mesmo. Eu acho que a grande preocupação hoje que nós temos a curto prazo, se você pegar desempregado, subutilizado e trabalhando por conta própria, a MEI, nós temos 58 milhões de pessoas. Então, a MEI contribui, pelo menos. Contribui, mas não... Mas quem é a massa? É a indústria. Quem garante o bom salário é a indústria. Olha, eu sempre digo, tem aquele arrumador de chuveiro. Conhece arrumador de chuveiro? Isso. O cara que arruma chuveiro que é uma beleza. Então, no bairro dele, ele arruma chuveiro todo mês. Ele ganha R$2.000. Ele junta R$2.000 todo mês, que não é nenhuma fortuna, mas também não está arrasado, tudo bem? Tudo bem. Convence ele a pegar dos R$2.000 todo mês e pegar 400 pauzinho e pagar INSS. Convence ele nisso que eu quero ver. Ele vai dizer, ô meu filho, difícil, né? Ou eu janto com a família ou eu pago INSS. Prefiro jantar, não é? Por isso tem o simples, né? Não é só MEI, o simples também. Mas veja, nem isso acontece, mas o cara não entra, o cara não vai pagar. Entenda, olha, você conhece a Lei 10.666 de 2003? É uma lei sacana, vaca, fez um monte de sem vergonhice, mas fez uma coisa certa. Ela transferiu a obrigação contributiva do pessoa física que tem contrato com pessoa jurídica para o contratante, o que é justo. Veja, uma empresa paga 20% sobre a sua folha de pagamento, onde entra salário de empregado, remuneração de prestador de serviço e prolabore de sócio, inclusive, tá bom? É 20% disso que ele paga. Evidentemente que tem que dar uma garantia para aquele sujeito que é o objeto do pagamento, que é o prestador de serviço. O prestador de serviço. Então, o prestador de serviço não paga 20, ele paga só 11, descontado da remuneração dele e vertido diretamente. Foi avanço. Cresceu a contribuição do INSS. Que não fica só 11, tem o ISS também, né? Sim, Agora, a vinculação demonstra que só o trabalho formal faz a Previdência crescer. E esse vai ser o problema. Nós não vamos ter aumento do trabalho formal. Com esse desgoverno, menos ainda. A indústria no Brasil deu uma travada terrível, está difícil de recuperar. E agora, recentemente, que é o grande salário. A gente recebeu uma informação aqui no programa que o próprio governador João Dória, né? O Dória está começando a voltar do Japão. Ele esteve na China por uma semana, ficou 4, 5 dias no Brasil, foi para a Alemanha. Mas voltou da Alemanha, mais uns dias por aqui, Japão. Muito bom. Ele ouviu uma notícia extremamente negativa dentro da Volkswagen da Alemanha em relação ao mercado brasileiro, né? O Santana ouviu também a mesma informação que eu, né? E a coisa não é boa. A Volkswagen não vai se retirar do Brasil, não vai deixar de... Mas a coisa vai diminuir de tamanho de uma maneira significativa. É uma informação fidedigna, né, que vem de dentro de uma pessoa ligada diretamente ao grupo Volkswagen, a empresa Volkswagen, a Volkswagen Internacional, que nos passou essa informação e o que o governador João Dória ouviu, né, e ficou aqui, assim, meio que estarrecido com a informação que recebeu. De desindustrialização que o Brasil passa. Esse processo já passou a Ford, agora a Volkswagen. E as que restarem, elas vão ser simplesmente montadoras, junta de peça da Coreia. Se é que eles vão ficar aqui. Já fomos em Manaus, lembra? A gente era montadora da Harley Davidson em Manaus. Isso é o que vai ser, claro. Mas a desindustrialização isso no melhor dos cenários, quando o carro não vier pronto, né? Isso no melhor dos cenários, se o carro não vier pronto. Pelo menos montando, da China, da Coreia, assim por que mal comparando, é o erro do Trump, né? O Trump achou que ia tirar a Apple da China.
O Trump não vai tirar a Apple da China. São 300 prestadores de serviço para fazer o telefone da Apple. Então, esses 300 não vão sair da China e para o Trump. Então, o mundo hoje, ele vai somando os componentes e é feito num determinado local. E esse processo de industrialização nosso aqui, que é o grande emprego e que garantia a previdência, ele cada vez vai ser menor. Com um governo entreguista desse, meu amigo, as coisas só ficam piores nesse sentido. Veja, a discussão hoje é a seguinte, eles acham, esses caras, Paulo Guedes e Companhia Limitada, acham que a função do Brasil é exportar trigo. O pão a gente compra pronto, entendeu? O pão importa. Isso mesmo. E aí você fala para ele, tudo bem, o que eu faço com o padeiro? Aí ele fala, é fácil. Ensina ele para fazer faxina. Ensina a plantar trigo. Resolve o problema. Não, isso é para não dizer que é discurso de esquerdista. Antes do programa nós estávamos conversando. O Armínio Fraga, que é a mesma cartilha que eu leio, o Armínio Fraga já está preocupado com o social. Porque se continuar com essa mentalidade, que não é de liberal, a mentalidade do Paulo Guedes é de extrema direita. É da escola de Chicago, que não foi aplicada nos anos 90, nem nos Estados Unidos. E sem vergonha, né? Olha, Armínio Fraga, Pedro Malan, Gustavo Franco, Edmar Baixa, que está com uma ideia um pouco mais avançada. Marcos Lisboa é um nome importante no momento, não é? Mercadante, vamos lá, José Serra, quem mais? Vamos juntar aí figuras importantes. Acho que esse pessoal tem que se reunir, sentar todo mundo junto, né? E o presidente da República tem que chamar essa gente toda, né? Para sentar lá e falar, alguma coisa tem que ser feita aqui, porque esse cara, do posto Ipiranga que ele era, implodiu, né? Pardal, obrigado pela presença aqui, prazer recebê-lo. Sempre um prazer estar aqui. Nosso Chagas sempre participando com a gente, Marcos Santana diariamente conosco. Ponto de Vista é ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde. Reprise é às 8 da noite para você conferir também. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.